Louvado seja esse Deus maravilhoso, essa pessoa maravilhosa que é Jesus. E eu quero cumprimentar os irmãos com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quero agradecer a Deus por mais esse dia de vida e sabendo que esse dia de vida é dado por Deus. Por mais que a gente creia que amanhã a gente vai estar bem, vai estar vivo, isso aí depende só de Deus. Pela força do homem, pelo poder do dinheiro, você não consegue acrescentar um dia de vida na sua vida. Por isso, as pessoas sábias, inteligentes, buscam em Deus a sua salvação, que é mais importante que tudo, buscam em Deus se converter ao projeto de Deus para estar preparado e equipado para viver eternamente. Nós lutamos todos os dias para estarmos vivos. Todos os dias a gente deseja ser feliz. Mas estamos vivendo num momento, em um projeto que ele vai ter fim. O nosso corpo terá fim. O projeto da Terra terá fim para nós, e somos convidados para ressurreição e vida eterna em um corpo melhor do que esse, em um mundo melhor do que esse. É por isso que lutamos. Infelizmente, a maioria das pessoas na Terra não acreditam nesse projeto. Na época de Jesus, Jesus já discutia com os saduceus, que eram conhecedores da palavra, mas não acreditavam nesse projeto que está escrito dentro do nosso coração, que é o desejo de viver eternamente em um mundo perfeito. É isso que todos nós desejamos. Mas como essa promessa é uma promessa pela fé, a gente fica duvidando e não investe nela. Você tem muito mais força, muito mais vontade, muito mais desejo de investir na promessa do seu corpo, muitas vezes, de se sacrificar em uma academia, ou se sacrificar em um esporte, às vezes se sacrificar até na comida. Investe em um projeto que todo mundo sabe que não tem futuro. Ele é bom enquanto dura só, mas já está claro que lá na frente, todo esse investimento que você faz, todo esse sacrifício, ele não vai dar resultado. Não dará resultado. A gente deve cuidar do corpo, sim. Deve cuidar da alimentação também. Toda pessoa sábia, toda pessoa inteligente deve fazer isso, para que enquanto você estiver vivo aqui na terra, você possa viver com saúde. O cristão, ele é uma pessoa que vive da prevenção. Ele se previne, ele está sempre preocupado em andar pelo caminho do bem, o caminho que lhe faz bem, o caminho que faz bem para as pessoas. Agora, a pessoa inteligente de verdade, a pessoa que usa a razão, que usa a consciência lógica, ela vai lutar para se converter ao projeto de Deus, que é o único que oferece
tudo aquilo que o ser humano deseja. Os enganados, as pessoas que se enganam, ou seja, que enganam a si mesmos, essas pessoas olham para si mesmos, olham para as suas atitudes, para os seus pensamentos, por aquilo que elas falam, por aquela cultura que eles adquiriram, vinda de homens, de livros, de histórias, e ela fica se achando inteligente, fica se achando muitas vezes até melhor do que os outros, fica se achando sábia, mas se ela basear sua vida só naquilo que o homem escreveu, ou que o homem fez ou faz, ela só vai chegar até no cemitério. Qualquer pessoa na terra que quiser ter futuro tem que se render ao projeto de Deus. E infelizmente nós não temos essa vontade dentro do nosso coração. E é por isso que Jesus, quando o pessoal vem pedir um milagre para ele, o que Jesus fala? Ô geração incrédula e iníqua. O único milagre que vocês vão ver é o milagre de Jonas. Por quê? Porque se Deus começar a fazer milagre demais para todo mundo e mostrar o poder dele para todas as pessoas vão vir por interesse. E o projeto de Deus não é esse. Deus quer que você venha por amor. Deus quer que você venha pela razão, pela consciência, pela lógica matemática. A Bíblia não ensina religião nenhuma para ninguém. A Bíblia não conta uma historinha fantasiosa. A Bíblia conta um projeto matematicamente perfeito, assim como 2 mais 2 é igual a 4, que é o único projeto que serve para o ser humano. Você querendo aceitá-lo ou não. É claro que é difícil aceitar. Claro que é muito melhor você ir numa balada, numa festa, em um ambiente de descontração, de bebida, de festa, de farra, não é? É muito melhor. É o que o nosso corpo quer. Porque o nosso corpo, ele é animal. Ele quer viver aqui na terra, no projeto falido, mas o nosso espírito, a pessoa que nós somos, quer viver no céu, quer viver eternamente. Agora, nós temos que tomar uma decisão e agirmos pela razão, independente dos nossos instintos, independente dos nossos desejos, dos nossos pensamentos, independente daquilo que a gente acha que a gente é ou que a gente quer. Por isso que a luta é contra nós mesmos. É você aprender que, primeiro, o dia é hoje. O dia é hoje. É hoje que você tem que dar glórias a Deus. É hoje que você tem que se converter ao projeto de Deus. É hoje que você tem que desejar Deus na sua vida, na sua casa, no seu casamento. É hoje que você tem que se alegrar na presença do Senhor. Não importa se está bom, se está ruim. Não importa se você está no deserto, se está na água, se está no fogo, se está com dor de cabeça, se está com gripe. Não importa se você está sem dinheiro. Não importa a situação. Você é um abençoado por Deus, você é um projeto de Deus. Deus está te chamando para viver eternamente em um lugar maravilhoso, em um mundo perfeito, com pessoas maravilhosas, com um corpo incorruptível, mas você não quer se esforçar, não quer se render ao projeto. É como se você comprasse o carro dos teus sonhos e cismasse que ele tinha que andar no mar, ou cismasse que o teu carro tinha que voar. O projeto do carro foi feito para andar na terra.
O projeto do ser humano é para viver eternamente com Deus, com os anjos de Deus, no céu, em um lugar perfeito, com um corpo perfeito. Mas para isso, enquanto você está aqui na terra, você primeiro tem que conhecer o projeto que está escrito na Bíblia. Nem para isso você serve. Se é para fazer qualquer coisa mentirosa, você viaja quilômetros e quilômetros atrás de fantasias, de magias, atrás de mistérios, atrás de mentira, atrás de engano, atrás de religião, atrás de falsidade. Você faz qualquer tipo de sacrifício, come qualquer porcaria, faz tudo quanto é tipo de sacrifício. Quando é para a verdade matemática, que está claramente descrita na Bíblia, você não consegue nem ler a Bíblia. E aí, se você lê uns pedacinhos, você ainda não quer cumprir. Você não quer cumprir. Você quer passar a vida inteira se enganando. Não entendeu ainda o projeto de Deus. Por isso, é claro que a Bíblia mostra para a gente que é difícil realmente. É difícil, porque o ser humano é um animal tolo. É um animal tolo. É um animal que tem uma maldade dentro dele que supera todos os animais da terra. É um animal que consegue enganar a si mesmo, mentir para si mesmo, ser fingido consigo mesmo. E realmente, por isso que Deus nos chama para luta, e é uma luta individual, não é? Louvado seja esse Deus maravilhoso. Nós vamos ler o livro de Mateus, capítulo 24, que diz a palavra do Senhor assim: E quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos para lhe mostrarem a estrutura do templo. Jesus, porém, lhes disse: Não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. Jesus aqui estava falando de uma profecia que já existia lá no livro de 1 Reis, capítulo 9, versículo 7, no livro de Miqueias, capítulo 3, versículo 12, e que se cumpriu. E estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos em particular, dizendo: Dize-nos quando serão estas coisas e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? E Jesus respondendo disse-lhes: Acautelai-vos que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome dizendo: Eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Aqui Jesus também, ele fala de uma profecia que já havia lá no livro de Jeremias, capítulo 14, versículo 14, Jeremias 23, 21, não é? Que falava sobre a vinda de falsos profetas, falsos cristos, falsos sacerdotes, que o homem, ao invés de ler a Bíblia e procurar seguir a Jesus, prefere receber as migalhas do materialismo, os milagres, que às vezes nem precisa. Muita gente está na igreja em busca de um milagre, vai na igreja só para ouvir falsa profecia, que ela nem precisa, não assume o relacionamento com Deus, querem ouvir palavras agradáveis aos seus ouvidos, não assume a palavra de Deus. E é por isso que diz: E ouvireis de guerras e rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é necessário que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim.
porque se levantará nação contra nação e reino contra reino, e haverá fomes e pestes e terremotos em vários lugares. Mas todas essas coisas são o princípio das dores. E lá no livro de 2 Crônicas, capítulo 15, versículo 16, no livro de Isaías 9, 12, livro de Ageu 2, 22, livro de Zacarias 14, 13, já falava sobre essa profecia, né, dos princípios das dores. Então vos hão de entregar para serdes atormentados e matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as pessoas por causa do meu nome. Aqui, por exemplo, se você ver lá em João capítulo 15, versículo 20, Jesus explica bem sobre essa perseguição daquele que prega o nome de Jesus, que prega a verdade, que segue o verdadeiro pastor, o verdadeiro mestre, o verdadeiro rei, que é Jesus. Neste tempo, muitos serão escandalizados e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se aborrecerão, e surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos, e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Então aqui, olha, Jesus está fazendo uma advertência pela segunda vez nesse capítulo sobre o falso sacerdote, o falso crente, o falso pastor, o falso profeta, e deixando claro que isso vai provocar também o esfriamento do amor das pessoas. Muitas pessoas acabam perdendo o amor pela igreja, acabam perdendo o amor pelo relacionamento com Deus por causa da falsidade na igreja. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as pessoas, e então virá o fim. Olha aqui, irmãos, duas coisas importantes. Jesus fala aquele que perseverar. Por quê? Porque quando você segue a Jesus de verdade, quando você busca viver de acordo com a Bíblia Sagrada, você vai ser perseguido pelas pessoas. As pessoas não vão querer andar com você. As pessoas gostam de seguir falsos profetas. Muitas vezes Jesus foi expulso do lugar onde ele pregava. E aqui deixa claro o seguinte: este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, e então virá o fim. Hoje nós estamos vendo cumprir essa profecia, que no mundo inteiro está sendo pregado o evangelho. A Bíblia hoje está traduzida em mais de 2.000 línguas. Até nas tribos de índio isoladas está sendo pregado o evangelho. Então nós podemos dizer claramente que nós estamos perto do fim, apesar de que a gente quer a vinda de Jesus para que a gente possa ser liberto da maldade desse mundo tão desorganizado, desse mundo tão contaminado pela mente podre e cruel do ser humano. Apesar de tudo isso, eu sempre peço a Deus que Ele possa tardar em vir, porque há milhões de pessoas ainda que não se converteram. Muitas pessoas da nossa família ainda não se converteram, ainda não aceitaram o projeto de Deus. Quando, pois, virdes que a abominação da desolação, de que falou o profeta Daniel, está no lugar santo, quem lê que entenda, então
os que estiverem na Judéia, que fujam para os montes. Aqui Jesus cita Daniel capítulo 9, versículo 27. E quem estiver sobre o telhado, não desça a tirar alguma coisa de sua casa. E quem estiver no campo, não volte atrás a buscar as suas vestes. Mas ai das grávidas e das que amamentarem naqueles dias. E orai para que a vossa fuga não aconteça no inverno nem no sábado, porque haverá então grande aflição, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco haverá jamais. Aqui Jesus fala sobre a profecia de Daniel 9, 26, 12, 1, Joel 2, 2, e deixa claro que a vinda do Senhor será de muito sofrimento e dor, principalmente para o pecador e para o ímpio. O ímpio é aquela pessoa que conhece a palavra de Deus, mas não aceita. E se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria, mas por causa dos escolhidos serão abreviados aqueles dias. Aqui Jesus cita Isaías 65, capítulo 65, versículo 8 e 9, e cita Zacarias, capítulo 14, versículo 2. Então, se alguém vos disser, eis aqui o Cristo, ou ali, não lhe deis crédito, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios, que, se possível, fora enganariam até os escolhidos. Irmãos, isso aqui é muito importante. Jesus está de novo chamando a atenção para a gente observar que no final dos tempos ia aparecer muitos falsos profetas, falsos sacerdotes, falsos pregadores, né? Hoje em dia até tem pregador que usa o altar para ficar contando piadinha, entendeu? O altar é um lugar santo, o altar é lugar de você falar a palavra de Deus que está escrita na Bíblia. É um lugar de temor e respeito. E aqui eles vêm para mentir, para pedir dinheiro, para contar historinha, para inventar fábula, inventar historinha, para acrescentar na palavra de Deus, para tirar. Por isso que lá em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 9 em diante, fala sobre o espírito do erro, que está nessas pessoas, que muitas vezes adivinham a vida de quem está na igreja, né? O fiel vem muitas vezes, coitado, com câncer, com AIDS, com problemas seríssimos na sua família, vem na igreja pedir socorro. O falso profeta adivinha a vida dele, passa uma mensagem como se ela fosse de Deus, porque esses demônios que acompanham eles têm o poder para saber a vida da pessoa. Não sabe o futuro, mas sabe o passado, sabe o presente, não é? E a pessoa é enganada ali, muitas vezes recebe uma cura que é falsa cura, para que ela continue acreditando nesses falsos cristos e falsos profetas. Por isso que Jesus fala que farão grandes sinais e prodígios, que, se possível, enganariam os escolhidos. Não enganam os escolhidos, por quê? Porque os escolhidos seguem a Jesus, os escolhidos buscam a verdade, os escolhidos amam a palavra de Deus, amam a Bíblia. Os escolhidos lutam para andar conforme a palavra de Deus, não andam atrás de homens, não andam atrás de benzinha, de milagrezinho, de conversa fiada, de falsa profecia. Anda atrás da verdade. Estão construindo o seu tesouro no céu. Portanto, se vos disserem, eis que ele está no deserto, não saiais, ou eis que ele está no interior da casa, não acrediteis, porque assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra até ao ocidente, assim será também
a vinda do Filho do Homem, pois onde estiver o cadáver, aí se ajuntarão as águias. Aqui Jesus cita o livro de Jó, capítulo 39, versículo 30. E logo depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá, e a lua não dará a sua luz, e as estrelas cairão do céu, e as potências dos céus serão abaladas. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. Aqui Jesus está falando sobre uma profecia que tem lá no livro de Isaías, capítulo 13, versículo 10, no livro de Ezequiel, capítulo 32, versículo 7, livro de Joel, capítulo 2, versículo 10, livro de Amós, capítulo 5, versículo 20, livro de Apocalipse, capítulo 6, versículo 12, livro de Daniel, capítulo 7, versículo 3, e livro de Apocalipse, capítulo 1, versículo 7, que deixa claro que tem religião aí que diz que Jesus já veio, diz que Jesus veio em 1914, foi lá na sede da igreja deles, falou com os 8 profetas deles lá, entendeu? Mas aqui a Bíblia deixa claro que quando Jesus vier, todas as tribos da terra verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. Como diz lá no livro de Apocalipse também, eis que vem com as nuvens e todo o olho o verá. Esse fato não aconteceu ainda na terra, não aconteceu esse fato, porque se tivesse acontecido, os livros de história relatavam esse acontecimento, não é? Então, as pessoas pegam 1 ou 2 versículos da Bíblia e fundamentam a sua religião e tentam, através de livrinhas e de revistinhas, fazer com que a pessoa acredite naquilo que eles escreveram, na interpretação que eles dão para a Bíblia. Mas a Bíblia é texto e contexto, a própria Bíblia se explica, e aqui está mostrando claramente que Jesus não veio ainda. E diz no versículo 31, e ele enviará os seus anjos com rijo, clamor de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos desde os 4 ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Aprendei, pois, esta parábola da figueira. Quando já os seus ramos se tornam tenros e brotam folhas, sabei que está próximo o verão. Igualmente, quando virdes todas estas coisas, sabei que ele está próximo às portas. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas estas coisas aconteçam. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Aqui Jesus cita também o livro de Isaías, capítulo 51, versículo 6, livro de Jeremias, capítulo 31, versículo 33, e Jesus deixa aqui claro que esse princípio das dores começaram a acontecer logo depois da ressurreição dele, e nós viemos vendo relatos de guerras, não é? Na história da humanidade você vê as guerras que já tiveram, Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial e tantas outras guerras, tantos países em guerra, e nós estamos vendo cumprir a profecia de que o amor das pessoas iam se esfriar. Jesus também diz que quando ele chegar não haverá fé na terra. Nós vemos a fé das pessoas acabando cada dia mais. Porém, daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, mas unicamente meu Pai. Então aqui está claro, Jesus deixa claro que ninguém sabe. Tem religião que já, várias religiões profetizaram a vinda de Jesus,
escreveram em revistas, em jornais, né? Fizeram famílias sofrerem, e não aconteceu. Por quê? Porque são falsos profetas. A Bíblia não diz quando será a vinda. Nós temos que nos preparar para o dia de hoje, para o dia que estamos vivos. Todos os dias temos que estar preparados para a vinda do Senhor. E como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Aqui Jesus cita o livro de Gênesis, capítulo 7, versículo 22 em diante. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não o perceberam, até que veio o dilúvio, e os levou a todos. Assim também será a vinda do Filho do Homem. Então, estando dois no campo, será levado um e deixado o outro. Estando duas moendo no moinho, será levada uma e deixada outra. Vigiai, pois, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. Mas considerai isto: se o pai de família soubesse a que vigília da noite havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Aqui nós vemos essa citação lá no livro de Apocalipse, capítulo 3, versículo 3, livro de Apocalipse 16, 15. Por isso estai vós apercebidos também, porque o Filho do Homem, que é Jesus, há de vir a hora em que não penseis. Quem é, pois, o servo fiel e prudente, que o Senhor constituiu sobre a sua casa para dar o sustento a seu tempo? Aqui Jesus faz uma pergunta: quem é, pois, o servo prudente e fiel? O servo prudente e fiel é aquela pessoa que ama a palavra de Deus. O servo prudente e fiel é aquela pessoa que lê a Bíblia e luta todos os dias contra o seu corpo, contra o seu coração enganoso, contra todas as pessoas que o cercam, contra o sistema iníquo do mundo. Luta todos os dias para fazer a vontade de Deus. Esse é o servo bom e fiel. E Jesus fala: bem-aventurado aquele servo que o Senhor, quando vier, achar servindo assim. Aqui Jesus cita, tem uma citação de Apocalipse 16, 15: em verdade vos digo que o porá sobre todos os seus bens. Porém, se aquele mau servo disser consigo: o meu Senhor tarde virá, e começar a espancar os seus conservos, e a comer e a beber com os bêbados, virá o Senhor daquele servo um dia em que o não espera, e a hora em que ele não sabe, e separá-lo-á, e destinará a sua parte com os hipócritas, e ali haverá pranto e ranger de dentes. Irmãos, a palavra de Jesus aqui é clara. Não precisa de chamar um teólogo, não precisa de chamar um mestre para explicar isso aqui. Jesus está te chamando para você se converter hoje, entregar o seu coração para Deus, entregar a sua vida verdadeiramente para Deus, amar a palavra de Deus, amar a igreja, trazer a presença de Deus para a sua casa, para o seu trabalho, para a sua vida, porque Deus deixa claro. Você fica pensando: o meu Senhor tarde virá, Jesus não vai vir. Todo mundo fala da vida de Jesus, Jesus não vai vir. Mesmo que Jesus não venha hoje, você pode morrer hoje, você não tem tempo mais de se transformar, você não tem tempo mais de se consertar, de se arrepender, de se converter. Mas ninguém sabe a hora que Jesus verdadeiramente virá. Portanto, se você é inteligente, se você ama realmente a Deus,
Se você ama a sua palavra, se tem alguém nessa terra que você ama, lute e se converta e entrega o teu coração. Coloca Deus como o principal da sua vida, como o mais importante da sua vida. Por isso que a Bíblia diz: amar a Deus de todo o teu coração. Começa a lutar para isso. Para de querer viver a vida pela sua força. Começa a desejar, começa a falar, começa a colocar propósito, a fazer voto. Fala: Senhor, eu tenho que amar o Senhor de todo o meu coração. É assim que você vai vencer. Amém?